Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Nossa aula de hoje é a mordomia da família, como criá-la. Mas antes eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhece, ou quando receber o nosso link do nosso vídeo e você clicar para abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Se inscreva, curta, toque o sininho, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, também no Facebook, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nosso canal está chegando à marca de 600 vídeos. Temos vídeos da Escola Bíblica como esse, vídeos na área apologética em defesa da fé cristã, vídeos na área da família, pois somos palestrante familiar. Inclusive, se você quiser nos convidar para uma palestra na sua igreja, é só nos ligar 015 11 94 19 80 830. Falar com o pastor Paulo Delanhece. Vamos à aula de hoje. Antes, temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Gênesis 2:18, Deus não aprova a solidão. 1 Coríntios 7:1-2, monogamia e heterossexualidade, o padrão de Deus para o casamento. Gênesis 12:3, em Abraão Deus abençoou todas as famílias. 1 Coríntios 6:10, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo 5:8, quem não cuida da família é pior que o infiel. E Efésios 6:1-3, filhos criados na doutrina e admoestação do Senhor. Textual, Josué 24:15, porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática nos diz que a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual a devemos amorosamente zelar. É por isso que eu defendo, e já disse, tenho vídeos aqui no YouTube, que a família é o nosso bem maior, é o nosso patrimônio maior, e é aquela a qual Deus colocou como igreja para administrar. Ainda que alguns torcem o nariz, mas não muda a minha fala. É o que a palavra de Deus ensina. Nossa leitura de base da aula de hoje, Josué 24, versículo 14 ao versículo 28. Volto a repetir o versículo do textuário, que é o 24, que nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai vossos deuses a quais serviram vossos pais além do rio, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitais a vosso marido como o Senhor, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, temos aqui 3 lições. A primeira lição de Josué 24, 14 e 15. Quem você quer servir? Os deuses de prata, ouro? Ou o Senhor? E segunda e terceira lição, melhor dizendo, Efésios 5, 22, 25, 28, aonde Paulo diz que as mulheres são sujeitas aos maridos em tudo,
mas também diz que os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, essas são 3 bases para se ter uma família abençoada. O modelo tradicional da família está em sistemático ataque secular. É claro o incômodo de movimentos progressistas em relação ao modelo tradicional da família, como se fosse uma afronta valorizar o núcleo familiar constituído de um casal heterossexual, monogâmico e com gênero definido. A palavra de Deus nos ensina a valorizar a família, mas deixa clara a missão dos pais em ensinar a criação no ambiente familiar tradicional. Deuteronômio 6:1-9. É vontade de Deus que cada criança tenha um pai e uma mãe para zelar por ela e cuidar dela. As infelizes exceções não podem subjugar o modelo instituído por Deus, que está dando certo ao longo dos séculos, e que o autor nos traz aqui nessa interação é que o modelo único, verdadeiro, criado por Deus é de um homem e uma mulher. Não existe ideologia de gênero, não existe casamento perfeito de família para criar filhos, ainda que a fila de adoção é grande e é bom que essas crianças sejam adotadas, mas não é assim que vamos aprovar, a adoção para qualquer família que não tem uma base estruturada para ensinar os filhos, ensinar as crianças. Infelizmente, a distorção tem sido grande e o prejuízo com certeza também é grande. Introdução da aula de hoje. Na presente lição veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é um plano de Deus revelado desde o Gênesis, nas Escrituras. A família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. 1 Timóteo 5:8. Então, você que abandona a sua família, você que não cuida da sua família, Paulo diz que você é pior que o infiel. Assim, o propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Gênesis 12:3. Deus abençoa as famílias através de Abraão. Todos serão abençoados em ti. Tópico 1. A família no plano de Deus. A instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido no princípio que o Criador os fez macho e fêmeas e disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Mateus 19:4-5, Gênesis 2:24. Macho e fêmeas Deus os criou, tá? Por isso o lesbianismo e o homossexualismo é proibido. Deus não criou Ivo e Adão. Deus não criou Eva e Maria. Deus criou Eva e Adão, um casal de macho e fêmea. Quem inventou o homossexualismo e o lesbianismo foi o diabo. Isso não é criação de Deus. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1:28. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12,
versículo 13. Então, a família é o bem maior que Deus criou. A família é o nosso maior patrimônio. Quem não cuida da família, eu volto a repetir, não pode cuidar da obra de Deus. Não adianta você ser um grande pastor presidente, ser um grande pastor de uma congregação. Não adianta você fazer grandes obras na igreja se a sua família não está estruturada, se a sua família está destruída. É por isso que o padrão que defendemos nos nossos debates, nos nossos vídeos de família, no nosso Facebook, o nosso grupo de família, é Deus acima de tudo. A família em segundo plano, o bem maior, o trabalho, da onde o homem e a mulher tiram o sustento para cuidar da sua família e também da obra de Deus, porque através do seu trabalho ele pode trazer o dízimo. E quarto lugar, a igreja. Quem inverte este padrão não tem uma família destruída. Muitos casamentos acabaram, muitos filhos foram para a droga, muitas filhas foram para a prostituição e para as drogas também, porque o pai e a mãe, por ficar 24 horas dentro da igreja, esqueceu da sua família. E a Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua família não pode cuidar da obra de Deus. Não podemos passar a carroça na frente dos bois, que isso sirva de lição. O que é família? Uma pergunta. A família não é um grupo de pessoas rivais, alheia aos interesses umas das outras. Em termos de unidade, é um conjunto de todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, proteção ou dependência do dono da casa ou chefe, que visa ao bem-estar do lar, enfim, que se comunicam, se amam e se ajudam. Essa convivência exige um uso e aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto, a bem do perfeito e contínuo ajustamento entre os membros da família e destes para com Deus. O convívio entre os familiares indica o grau e o nível da relação com o pai e determina o curso do sucesso na família. Vale lembrar que a família foi criada por Deus, com elevados propósitos em todos os sentidos da vida, inclusive quanto ao número de filhos, porque Deus determinou alguns números de filhos para que o pai e a mãe tivessem condição de educá-lo e de criá-lo, com sustento, com dignidade, porque a criança, a família não precisa apenas de arroz e feijão, tá? A criança precisa de amor, a criança precisa de um lar, a criança precisa de uma estrutura familiar. E se você tiver 10, 12 filhos, fica difícil de cuidar. Eu sei que muitos, principalmente do passado, pela ignorância, até mesmo da igreja, que proibia, o uso de preservativo, proibia o uso de remédio, e muitos tiveram muitos filhos, e alguns deu certo, mas outros não. Mas principalmente hoje no século 21 que nós vivemos, o mundo da tecnologia e o mundo do crime, da droga, o mundo da desobediência, a gente tem que ter um padrão e saber, quando casar, quantos filhos teremos, para podermos dar a eles com dignidade. Eu, quando eu casei, por exemplo, posso dizer de mim, eu já decidi que eu teria no máximo 2 filhos, um casal, ou 2 meninas ou 2 meninos. Por quê? Eu sabia aquilo que eu podia cuidar. Amém? A mordomia da família, os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e antemporais para o casamento. Primeiro, o princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia
está declarado assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Mas infelizmente, após a queda, o homem desviou do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, Gênesis 4:19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos: incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. São o que acontece pela desobediência que o homem pratica a Deus e ao princípio do casamento, porque Deus criou Adão e Eva. Deus disse que o casamento era indissolúvel, que não podia ter uma segunda esposa ou um segundo esposo enquanto ele estivesse vivo. Rara sem exceção, e alguns nem assim entendem, eu entendo, somente no caso de adultério do marido ou da mulher, aquela pessoa está livre para casar novamente. Se não houve adultério, se o seu marido e a sua ex-mulher estão vivos e você casou de novo, você está em adultério, você está em rebeldia, você está em pecado, tá? Não adianta arrumar desculpinha, mas como que eu ia viver com aquela pessoa se eu não conseguia combinar mais com ela? Por que você não olhou na hora de escolher? Por que você não soube escolher? E agora a desculpa para estar no segundo, terceiro casamento? Porque não deu certo? Não é assim. A Bíblia, ela diz que não pode haver o divórcio. Se você divorciou, você está em pecado e o problema é seu, tá? Não é do seu cônjuge. Você não orou, você não soube escolher, você foi rebelde. Eu sei que a palavra de hoje não vai fazer com que eu receba aplauso, mas nem estou preocupado com aplauso. Eu não estou preocupado em agradar o homem, eu prego a palavra de Deus. Quem quiser, quer, quem não quer, não quer. Eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus, com a palavra, e é o que a palavra de Deus fala. É isso que eu já debato há muito tempo nos grupos de debate e nos meus vídeos e nas minhas mensagens. Posso nem ter oportunidade para pregar na igreja, posso nem ser o preferido do pastor, não tem problema, não preciso de púlpito de igreja para pregar. Eu prego na rua, eu prego aonde Deus me der a oportunidade. Diante de um quadro tão grotesco, estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio. 1 Coríntios 7, 1, 2. O princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2:24 estabeleceu o princípio monogâmico heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a egíde do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Mateus 22, 37, 40, Efésios 5, 22, 25. Por isso lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais e periodicamente. Ou seja, a gente precisamos todos os dias cativar o nosso cônjuge. Nós precisamos todos os dias nos perdoar. Nós precisamos todos os dias pedir perdão. Nós precisamos todos os dias recuar e reconhecer o nosso erro. Casamento não é fácil. Casamento não é uma brincadeira. Eu tenho os meus defeitos. A minha esposa
tem os defeitos dela. Mas nós não nos casamos para ser felizes. Esse é o verdadeiro lema. Nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. E para fazer o nosso cônjuge feliz, muitas das vezes temos que abrir mão da nossa vontade. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa e filhos. Qual o equívoco dessa ordem de prioridade? Eu já disse lá atrás. Esse equívoco está errado. Isso foi o que pastores ensinou para prender crentes na igreja. Mas não é esse a lógica e a forma de ter uma família abençoada. Primeiro é Deus, segundo é a família, terceiro é o trabalho e quarto é a igreja. Queira você pastor ou não, torça você o nariz ou não, esse é o padrão para se ter uma família abençoada. Biblicamente, o crente deve priorizar Deus e sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja. Olha, nessa classificação desta aula, a igreja aqui entra até mesmo em quinto lugar. Na minha está em quarto, tá? Então você queira ou não, esse é o padrão verdadeiro. Mas alguém poderá indagar: a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Mateus 6,33. Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. O que eu entendo com isso? Priorizar o reino de Deus não é colocar a sua família em quarto lugar. Priorizar o reino de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e a sua própria família. A sua família é a primeira igreja que Deus coloca para você cuidar. Se você não cuida bem da sua família, você não pode cuidar da obra de Deus. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 4, 5, como falamos. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. 1 Timóteo 5, 8. Ganha grandes famílias, constrói-se grandes templos, grandes igrejas, é um bom pastor, mas perde a família. Não adiantou nada. Você trabalhou em vão. O relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e administração do Senhor. Efésios 6, 4. Eles são herança e galardão de Deus. Salmo 127, 3. Como sacerdotes dos lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além dos zelos espirituais, os pais devem exemplos de amor conjugal, partenal e maternal. Ou seja, o pai e a mãe é responsável pela criação dos seus filhos e para ensinar. Não é a igreja que ensina os filhos, não é a escola que ensina os filhos, é os pais que ensinam os filhos a ser homens e mulheres de Deus, cidadãos que cumprem com seus deveres. Subsídio doutrinário. A monogamia foi instituída pelo Criador, porém a poligamia foi criada pelos homens. O primeiro polômico da história foi Lameque, como dissemos. Ele fez ao contrário do que Deus determinou para o casamento e apegar-se à sua mulher. Isto é o princípio do casamento, um homem com uma única mulher e vice-versa. O Novo Testamento estabeleceu o princípio original da família. Jesus disse que se uma mulher casada for de outro homem, comete adultério contra o seu marido. Isso foi o que já falamos. A família cristã sob ataque. De modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum.
muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da igreja de Cristo, como aconteceu no último governo do Brasil, um governo comunista que instituiu ideologias de gênero nas escolas, aonde fez liberação, praticamente, não por lei, porque o Brasil não aceitou, brigamos muito por isso, de casamento de homem com homem, de mulher com mulher, aonde queria dizer que as crianças nascem sem sexo, aonde queria aprovar que criança entrasse, meninos e meninas, no mesmo banheiro, o qual nós como pais não devemos aceitar e não aceitamos, mas graças a Deus, Deus está mudando a história do Brasil com um novo governo, a qual prioriza Deus e a família e o Brasil acima de tudo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques malignos e a valorização da palavra de Deus no lar e o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração, que a palavra de Deus norteia o nosso lar. Deuteronômio 11, 18, 21. Governo corrupto corrompe a nação, mas o governo justo, ele abençoa a nação. E graças a Deus o nosso presidente tem dito todos os dias que ele aparece: Deus, a família e o Brasil acima de tudo. Este é o lema para uma nação abençoada. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família, criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Olha o que este filho do diabo disse. E esse filho do diabo é os mesmos que os comunistas têm como o maior pensador das suas teorias. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher, por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus, para a família e para a identidade natural da pessoa. Gênesis 1, 27, 28. Mentira do diabo. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26, 27, como dissemos, macho e fêmea, Deus os criou. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também se dá em relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui os cromossomos XX, que marcam a identidade feminista. Tais conhecimentos são elementares, estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esses pensamentos. Então, Deus criou homem e mulher com sexo definido. Isso tem que ficar claro para nós. E é esta bandeira que nós defendemos. E é a bandeira que o nosso presidente do Brasil defende. Graças a Deus por isso. Foi por isso que colocamos ele lá. Subsídio Vida Cristã. Como realmente influenciar a sociedade? A esse respeito, criar filhos, não a política, não a sala de aula, não ao laboratório, nem mesmo o púlpito, é o lugar da maior influência. Supor o contrário é ser cativo da ilusão secular atrofiada. Devemos entender que é através da família cristã que a graça de Deus,
uma visão de Deus, os erros do mundo e um caráter cristão são mais poderosamente transmitidos. Ou seja, é eu como pai, a minha esposa como mãe, que deve instruir os nossos filhos. E assim como todas as famílias, somos a família que cuida dos filhos, não é a escola, não é o governo, não é a igreja, não é a sociedade. No Antigo Testamento, quando Deus escolheu guiar o seu povo, a Bíblia repentinamente indica que ele procurou uma pessoa. Gênesis 13, Isaías 50, 2:10 ao 59, 16, 63, Jeremias 5, 1 e Ezequiel 22, 30. O único indivíduo santificado pode fazer toda a diferença neste mundo. Não devemos sucumbir à matemática enganosa do pensamento mundano, que considera que a dedicação da vida de uma pessoa a umas poucas pessoas que não são amplamente conhecidas no mundo, no caso os membros da nossa família, seja desperdício escandaloso de seu potencial, pois não abandonemos o lugar de influência. Ou seja, precisamos nortear os nossos filhos, a nossa família, por Deus e pelas coisas do Senhor, para eles não serem enganados pelo diabo, pelos falsos ensinos dentro das escolas, nas salas de aula, pelos falsos ensinos na sociedade a qual vivemos, uma sociedade corrupta, uma sociedade que não teme a Deus, uma sociedade que aprova o casamento de homem com homem, de mulher com mulher, uma sociedade que aprova que a criança não nasce macho e fêmea. Isto é mentira do diabo, e cabe a mim como pai, você como mãe, que está me ouvindo neste canal, neste vídeo, a orientar os seus filhos para serem homens e mulheres de Deus. Conclusão: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-as de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição, porque criou segundo a palavra de Deus. Gênesis 7:1. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família, diante dos desvios do povo. Sua declaração é solene e exemplar: escolheis hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E aí, qual é a sua escolha? Quem vai ensinar os seus filhos? O governo? O mundo? A escola? Não, tem que ser você. Você, pai, é responsável. Não coloque nas costas de outros a responsabilidade que cabe unicamente a você. É você que precisa dar ao seu filho a base que ele precisa para ser um homem